Obediência parcial é desobediência. Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês sobre a desobediência a Deus. E falando aqui de uma maneira mais específica da obediência parcial, que é desobediência. É um assunto que às vezes a gente não dá tanta importância, às vezes tanta relevância quanto devida, mas nós vemos que Deus leva muito a sério. E de igual forma, nós, como seus filhos, nós precisamos também levar. E para falarmos sobre esse assunto, eu gostaria de compartilhar com vocês aqui um texto que se encontra lá em 1 Samuel, capítulo 15. Eu vou ler aqui apenas o verso 18 e 19, que nos diz assim: E o enviou numa missão ordenando: vá e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas, guerreie contra eles, até que os tenha eliminado. E aí, Samuel vai lá e diz: por que você não obedeceu ao Senhor? Porque se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova. Olha só. Nessa passagem aqui, nós vemos, eu não li aqui todo o capítulo, mas contar rapidamente aqui para vocês, o seguinte, que Saul, ao invés de obedecer por completo a ordem que tinha sido dada a ele pelo Senhor através do profeta Samuel, ele obedece em partes. Ao invés de destruir completamente aquele povo amalequita, ele vai lá e destrói apenas uma parte, e grande parte. Ele tinha destruído todos os amalequitas. Apenas deixou vivo o rei Agag e os melhores animais pertencentes àquele povo inimigo. Então nós vemos aqui que ele obedeceu, digamos aqui, se fosse colocar numa porcentagem, 99%. Mas 99% de obediência parcial é desobediência. Então não vale de nada. Entretanto, nós vemos aqui que é algo que desagradou a Deus. E como desagradou a Deus, nós precisamos olhar com um olhar mais especial a respeito desse assunto. E sobre essa verdade de que a obediência parcial é desobediência, eu gostaria de reafirmar, contando aqui 3 lições a respeito disso. A primeira que nós vemos nesse texto, aqui dentro do capítulo 15, é que a obediência parcial entristece a Deus. Olha só o que está lá em 1 Samuel 15, verso 11. O texto nos diz assim: arrependo-me de ter constituído a Saul rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. Então nós vemos aqui que o Senhor se entristeceu com aquela atitude de Saul, que Deus ali se arrependeu de ter colocado Saul como rei de Israel. E ninguém fica triste à toa ou por acaso, mas apenas quando algo específico que traz chateação, que traz tristeza acontece e aquilo causa em nós esse sentimento, essa reação. E como é algo que entristece a Deus, nós precisamos tomar toda a cautela possível e buscar jamais fazer isso. Mas, Felipe, na caminhada nós não vamos tropeçar e, infelizmente, nós vamos tropeçar. É um processo. Entretanto, a grande questão é como nós nos posicionamos mediante as atitudes que ocorrem, as circunstâncias que ocorrem na jornada. Porque uma coisa é agir como Saul agiu, que após desobedecer, ele ainda mentiu ao profeta, e nós vemos mais à frente que ele estava mais preocupado com a reputação dele diante das pessoas do que diante de Deus. Outra coisa é agir de acordo com Davi, que ao desobedecer, cometendo aquele pecado que ele fez com Batseba, como a Bíblia nos relata, nós vemos lá no Salmo 51 um profundo arrependimento de Davi, e nós vemos nas palavras que ele menciona lá no verso 11 do Salmo 51 o seguinte: não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito.
Então nós vemos aqui que a preocupação de Davi era com a sua reputação perante Deus. Ele estava se lixando para a sua reputação perante a sociedade. Apesar de que, e eu quero deixar isso bem claro, nós como discípulos de Jesus, como seus seguidores, nós precisamos sim dar bom testemunho. A questão aqui que eu estou falando é aparência. Estou falando aqui sobre ali ser um ator, construir uma aparência ali para que isso não seja manchado, para manter um certo status perante a sociedade e não se preocupar com a sua posição diante de Deus. Esse é um problema. O que eu estou falando aqui é de, na desobediência, a gente se posicionar como Davi, que é como assim, é nós nos arrependermos, nos humilharmos diante de Deus, preocupado com a nossa reputação diante dele, em detrimento da nossa reputação, da nossa ali posição diante das pessoas. Então essa é a grande questão, nosso posicionamento após o ocorrido. E a segunda lição que eu quero compartilhar com vocês aqui, que mostra a importância dessa verdade, dessa afirmação, é que a obediência parcial nos afasta de Deus. Nós vemos isso no mesmo verso 11 que nós lemos aqui do capítulo 15. E por nos afastar de Deus, nós vemos que o negócio é mais sério e mais grave do que nós imaginamos. Por que nos afasta de Deus? Porque é desobediência. E o que é desobediência a Deus? É pecado. Porque o pecado é a transgressão da lei. E o pecado é a causa da morte de Jesus. E o salário do pecado é a morte. Logo, não tem como a gente ali menosprezar isso. Nós precisamos tomar muito cuidado e valorizar e levar na mesma importância que Deus dá. E além disso, tem a terceira lição que nos mostra e que reafirma essa verdade, é que a nossa adaptação àquilo que Deus ordenou não muda aquilo que Ele falou. A nossa adaptação não muda aquilo que Deus ordenou. Ou seja, não adianta Deus mandar eu fazer algo, eu fazer apenas grande parte daquilo e outra parte eu fazer diferente. Eu adaptar ali para ficar mais fácil. Porque para Saul foi mais fácil fazer daquela maneira, porque assim ele ficaria ali bem visto perante os soldados, ficaria bem visto perante a sociedade, porque era um costume da época humilhar o rei inimigo. Então ele estaria ali seguindo algo cultural. E os sacrifícios, ele ainda demonstrou uma boa intenção, falando, não, peraí, eu separei isso daqui, mas é para sacrificar para o Senhor pode ver que são os melhores animais. Mas isso não mudou a opinião, não mudou aquilo que Deus tinha ordenado. Deus tinha ordenado destruir tudo. Tudo. Então ele deveria ter obedecido a Deus por completo. Tá, Felipe, então eu entendi que é algo mais grave do que eu pensava. Eu entendi que isso entristece a Deus, eu entendi que isso me afasta de Deus, e eu entendi que mesmo que eu tente adaptar, isso não muda aquilo que Deus ordenou. Mas como mudar a partir daqui? Como agir diferente? Primeiramente, é um arrependimento genuíno. É nós nos arrependermos reconhecendo diante de Deus que nós não estamos obedecendo a Ele como deveria. E arrependimento não é apenas parar de fazer isso, mas é começar a fazer o oposto. Um exemplo, se eu obedecia de forma parcial como Saul, agora eu vou obedecer de uma maneira completa. Não só apenas parar de obedecer de forma parcial, mas vou obedecer de uma maneira completa. E fora isso, Felipe, menciona aí 3 práticas que nós vemos aqui que nos ajudam a obedecer a Deus completamente. A primeira delas que nós podemos pontuar aqui é eliminar tudo que nos atrapalha. O que tem te atrapalhado? Seu status perante a sociedade? Um relacionamento? Um vício? O que tem te atrapalhado? Corte isso pela raiz antes que isso te destrua. Segunda prática aqui, que pode nos ajudar a obedecer a Deus completamente, é buscar aumentar o nosso amor por Ele. E como nós fazemos isso? É nos lançando cada vez mais nele. É nós ali buscar cada vez mais investir tempo em oração.
investir tempo em ler as Escrituras e meditar nelas, investir tempo em jejum. Que à medida que nós vamos conhecendo a Ele, mais e mais nós vamos ali amando a Ele. Mais e mais nós vamos crescendo no conhecimento e nós vamos ficando mais apaixonados por Ele. E nós fazemos tudo quando nós estamos apaixonados. E isso me leva até uma santa preocupação de que se eu não estou agindo e obedecendo a Deus como eu deveria, então a gente precisa buscar aumentar o nosso amor por Deus. E terceiro é ser imediato. Quando Ele falar algo para nós, seja através de uma pessoa, assim como falou através do profeta Samuel, seja falando ao nosso espírito, assim como Ele fala muitas vezes, ou seja, falando através das Escrituras, que é onde Ele fala a maioria das vezes, nós precisamos ser imediatos. Porque quando nós agimos assim, nós demonstramos que nós confiamos nele. Nós demonstramos que nós entendemos que tudo que Ele está fazendo, tudo que Ele está nos ordenando, é por amor. Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe o que é melhor para a gente. Então, quando Ele fala, não faça isso, não faça dessa maneira, é porque Ele sabe o que é melhor para a gente. Essa decisão de Saul, além de todas essas consequências que a gente mencionou aqui, trouxe uma consequência futura, porque um dos descendentes do rei Agag, ou seja, era um ali agagita, era Amã. A gente vê ele lá no livro de Esté. E Amã queria destruir todo o povo judeu, povo de Deus. Então nós vemos consequências aqui inimagináveis através de um ato de desobediência, de uma obediência parcial. Então eu gostaria de finalizar aqui incentivando a você a compartilhar esse vídeo para o maior número de pessoas possíveis, para que elas possam olhar pela perspectiva correta, bíblica, e dar esse grau de importância necessário sobre esse assunto. Porque às vezes, por relativizar, por modificar as coisas para parecer ali mais agradável, mais fácil de obedecer, às vezes a gente acha que Deus não vai levar tão a sério isso. Ou às vezes a gente até acha que Deus vai aceitar, já que a gente fez uma parte, mas não fez ela por completo. Mas nós vemos claramente aqui que obediência a Deus precisa ser por completo. Amém? Então, se você gostou desse vídeo, dê um like, se inscreva nesse canal, compartilhe para o máximo de pessoas possíveis para que essa palavra alcance outros corações. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.